Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Autosport. Esta semana para fazermos a análise do Grande Prémio de Miami, Grande Prémio que foi vencido por Max Verstappen, excelente prestação do piloto da Red Bull, apesar das dificuldades que sentiu no início do fim de semana. Foi um fim de semana com muitas novidades, especialmente a pista, uma pista nova, um evento completamente novo que primou pela originalidade, digamos assim. Connosco temos hoje Jorge Girão. Jorge, começava mesmo por aí. O que é que achaste do Grande Prémio de Miami no geral? No geral, acho que foi um sucesso. Acho que os americanos estão cada vez mais interessados na Fórmula 1 e isso mostrou, foi bastante notório na grande partida, com carradas de estrelas de diversos quadrantes, de basquete, beisebol, música, ténis, todos. E, quer dizer, o facto de eles se interessarem é porque depois também muita gente que os segue acabam também por conhecer a Fórmula 1 e alguns deles, esperemos, que possam também ficar interessados nas corridas de Fórmula 1 e possam ser novos fãs que venham a adensar ainda mais a massa de fãs que a Fórmula 1 já tem e tem vindo a crescer. Sim, mas não ficaste com a ideia que o show-off que se fez terá sido talvez um pouco desproporcional e que talvez a corrida tenha ficado quase para segundo plano, porque o que interessava eram as estrelas, algumas conhecidas, outras nem por isso. Não achas que se tirou um bocado o foco da corrida? Quer dizer, eu acho que não, sinceramente, acho que não. É evidente que antes da corrida houve muito show-off, houve muito interesse em saber quem lá estava e por aí fora, mas quer dizer, o que eu sinto é que assim que as luzes dos semáforos se apagam, é uma corrida como as outras. Os pilotos dão o máximo, as pessoas que querem seguir a corrida seguem a corrida e estão interessadas naquilo que está a acontecer. E o resto vai para as piscinas. E o resto vai para a marina, fake. Marina. Eu fiquei com um pouco. Diz. Não, diz. Eu fiquei um pouco com a impressão que foi um pouco de show-off a mais. Eu olhei um bocado para aquilo, eu até escrevi isso, era um bocado a prima mais brega do Mónaco. Pode ter sido uma expressão um bocado forte, mas o Mónaco com toda aquela pompa, com toda aquela classe, e em Miami notou-se que era claramente um espetáculo à americana. Obviamente que é bom a nível de exposição, sem dúvida. A Fórmula 1 chega hoje em dia a muito mais pessoas, mas acho que a nível de qualidade do espetáculo que chega para quem não está lá, e mais ainda, para a exigência que se calhar depois vai se colocar em cima de outros promotores, pode haver aqui um ponto de viragem que pode até nem ser, a meu ver, muito positivo para a Fórmula 1, pelo seguinte, o público que vai a Spa não é o mesmo que vai a Miami, não é o mesmo que vai ao Mónaco. E era preciso, aliás, que a Fórmula 1 entendesse a diferença dos vários palcos. Não se pode pedir, por exemplo, a um promotor de Spa que faça o mesmo que se fez em Miami. E pode-se cair um bocado nessa tentação. O meu receio é apenas esse, porque a nível de espetáculo, tudo bem, não é do meu gosto, mas obviamente cada um é livre de gostar do que quer. Mas não sei se vai abrir aqui um precedente para futuras negociações. Ok, nós agora podemos ir, estou a dar o exemplo de Spa, poder ser outro qualquer, queremos ir a Spa, mas vocês têm que nos dar uma festa igual àquela ou parecida. E os promotores de Spa não o podem fazer. E é aqui que talvez seja preciso ter um bocado de cuidado. Sim, nesse aspecto estou de acordo contigo e acho que a Fórmula Management tem que perceber que aqui é um espetáculo em Miami. Miami é assim. E pronto, fica ali. Aquilo é ali e é assim e acabou-se. Uhum. Evidentemente que o Mónaco é uma coisa completamente diferente, não é? Claro, Digamos claro. que, usando um bocadinho a tua expressão, é assim, ali o Miami é um bocadinho fast food e, Sim. e ali no Mónaco é um bocadinho o... Um bocadinho mais gourmet. Exatamente, um bocadinho mais gourmet, mais requintada, não é? São coisas diferentes. E Spa, acho que nós sabemos que há muitas estrelas que querem ir ao Mónaco também, ver a corrida e atrai sempre muitas celebridades,
mas pegando também no exemplo que tu deste, Spa-Francorchamps é um circuito de fãs. Aliás, deve haver muito poucas estrelas que querem lá ir, porque não há muita coisa para fazer para além do circuito. Mas provavelmente é o circuito que os fãs verdadeiros da Fórmula 1 querem todos ir ver. Exato. Exato, e esse aí é aquilo que tem que perceber. Cada circuito tem o seu caráter, tem as suas características e, portanto, devem se manter fiéis a elas mesmas. Monza tem outro cariz, não é? Monza é um circuito dos tifosi e a festa é feita pelos tifosi. E é assim que deve permanecer. Ok, Miami, espero que seja assim. Também há coisas ali que eu acho que são exageradas, quer dizer, os pilotos entrarem com um capacete posto depois de uma corrida de 2 horas em que apanharam um calor tremendo, alguns deles, o Verstappen, por exemplo, perdeu 3 quilos e estava no limite, ia ter que apanhar com um capacete para fazer mais calor, quer dizer, não é muito agradável, acho que isso foi um exagero. Por exemplo, achei muita piada quando, uns anos atrás, no Grande Prémio dos Estados Unidos em Austin, os pilotos entraram com um chapéu de cowboy, acho que faz sentido. Sim. Já tem que levar um boné, ok, pronto, leva um chapéu de boné, que é um chapéu de cowboy, que é algo característico ali da zona. Agora, os capacetes de mim é um exagero, pronto, é tudo em nome de espetáculo, mas para mim passava bem sem isso. Sim, sem a Marina também. Que vale que ninguém se molhou muito lá. Em relação à pista, eu fiquei com a sensação que nos foi prometido muito, mas nos foi entregue muito pouco. Ou seja, a pista no papel parecia até ter os condimentos necessários para nos dar uma boa corrida. Aconteceu que não foi bem assim, por diversos fatores, obviamente, mas eu fiquei algo desiludido com o traçado, com aquilo que o traçado nos deu. Qual é a tua opinião? Assim, eu acho que nós não podemos esperar ter sempre grandes corridas. De vez em quando vamos ter corridas menos interessantes, é normal. Muito embora estrategicamente acho que a corrida até foi interessante. E acabámos por assistir a um duelo entre o Verstappen e o Leclerc mais uma vez, que são os 2 grandes protagonistas da temporada. O circuito em si, eu julgo que é muito parecido com Jeddah, e quer-me parecer, quer dizer, posso estar enganado, mas parece-me que está-se a seguir um caminho muito semelhante no circuito de estrada entre eles, ou uma distância entre eles. Portanto, não são circuitos com curvas lentas, depois com retas extensas, para poder permitir as ultrapassagens dos pilotos. Podemos aqui cair numa situação em que se viveu há uns anos atrás, em que todos, mas no espectro inverso, em que todos os circuitos eram muito Mickey Mouse style, e que não tinham o seu próprio caráter, cada um dos circuitos. E agora parece que estamos a ir no sentido inverso, com muitas retas, com algumas curvas lentas pelo meio, e já temos que incluir aqui o circuito de Jeddah, o circuito de Miami, o circuito de Baku também tem algumas semelhanças. Quer dizer, e acabam por ser todos muito iguais entre si em termos de layout. Eu prefiro circuitos que tenham o seu caráter e que sejam diferentes. Por exemplo, o Mónaco. Mónaco é um Mónaco, é aquele circuito. Nós sabemos que é assim, ok, vai dar corridas aborrecidas, sim, a maior parte das vezes vai dar corridas aborrecidas, mas de vez em quando surge algo completamente extraordinário e diferente e estou-me a lembrar, por exemplo, da vitória do Panis em 96, se bem me lembro. Estão a lembrar, por exemplo, há uns 5 anos atrás, ou 4, quando o Ricardo tinha um carro com menos 80 cavalos, menos 160. Mais, 160, exatamente. 160. E, apesar de tudo, conseguiu manter o Vettel atrás. Pronto, isso aí é um circuito com o seu caráter e nós temos que é assim. Não podemos esperar que no Mónaco se façam corridas como se fazem em Spa. E acho que cada um dos circuitos deve ter o seu caráter. E penso que nestes novos circuitos citadinos está a sair tudo pelo mesmo estilo, o que acaba por não acrescentar nada. Ok, o espetáculo à volta do circuito de Miami acrescenta, mas depois o circuito em si não é tão interessante. Eu acho que a grande diferença entre os citadinos puros, Mónaco é o melhor exemplo, e Miami, é que no Mónaco temos aquela verdadeira sensação de um citadino, ou seja, o frisson das barreiras ali ao lado, temos a sensação de velocidade é
é mais autêntica e mais perceptível para quem está de fora. O circuito de Miami acaba por ser um citadino, mas um citadino sem a pimenta que nós gostamos nos citadinos, não é? Um exemplo, por exemplo, o Vila Real, há de ser sempre um circuito espetacular, apesar de não dar, se calhar, grandes corridas ou não dar grandes ultrapassagens, mas o espetáculo em si visual, especialmente ao vivo, é aquilo que distingue os citadinos. Em Baku acho que temos um bocado essa sensação, e em Jeddah também, mas em Miami ficou um bocado a sensação de vazio, que era ali no meio, um bocado na terra de ninguém, não era bem um citadino, nem era bem uma pista permanente. Acho que Miami é se calhar há de haver pessoas que não vão concordar, mas Miami é se calhar uma cópia mal feita, não, porque as duas pistas são más, de Sochi. Sochi também é um citadino, mas que fica ali um pouco na terra de ninguém e não dá nem a perspectiva de um citadino, nem as características do citadino, nem as características de uma pista tradicional. E acho que aí é que ficamos um bocado a perder, e o espetáculo perdeu um bocado. Sim, Okay. Sochi é pior ainda, na minha opinião. Não, sim, claramente pior, né? Sem dúvida, mas acho que Miami, obviamente, olhando aquilo que nos foi prometido, não deu aquilo que estávamos à espera. Em relação à corrida em si, vamos já passar para aquilo que se calhar interessa mais a quem nos vê. Mais uma vez, Ferrari versus Red Bull, mais uma vez Verstappen versus Leclerc, e começa-se aqui a colocar a ver uma tendência que a Red Bull está ligeiramente melhor que a Ferrari, já foi assim em Imola e aqui em Miami, apesar de todas as dificuldades que Verstappen teve no início do fim de semana, conseguiu levar a melhor. Neste momento a Red Bull parece mais favorita. Eu acho que neste momento a Red Bull tem um carro melhor que a Ferrari, sobretudo isso. Acho que as últimas atualizações técnicas que foram introduzidas no RB18 foram introduzidas em Imola, tornaram o carro mais leve, que era um dos carros mais pesados da grande partida, e isso teve um impacto no uso dos pneus. Ficou também o carro já era muito bom de raiz e ficou ainda melhor em termos de performance pura. E a Ferrari, e, portanto, a Red Bull deu um passo em frente e a Ferrari não apresentou nenhuma atualização e continua basicamente com o carro do início da temporada, que estreou em Barcelona, aliás, na primeira sessão de testes. E, portanto, a Ferrari está um bocadinho aqui atrás da Red Bull neste momento, mas como sabemos, este ano há um budget limitado e, portanto, as equipas têm que escolher muito bem o momento e como fazem as suas evoluções técnicas, e a Ferrari está a apostar em fazer uma estratégia ligeiramente diferente da Red Bull, que a Red Bull tem apresentado coisas novas, normalmente tem vindo a apresentar coisas novas em todas as provas. E a Ferrari pretende agora em Barcelona, que terá o Grande Prémio de Espanha dentro de menos de 2 semanas, apresentar um novo pacote técnico e espera com isso dar um salto competitivo. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas penso que neste momento a Red Bull tem um carro mais eficaz, mas isso significa que se mantenha para o resto da temporada e penso que vamos assistir muitas vezes a este mudança de poder, de capacidade técnica entre a Ferrari e a Red Bull. E acaba por ser interessante para o desenvolvimento do campeonato. Mattia Binotto no final da corrida, apesar de ter perdido o que parecia ser uma vitória quase garantida antes da corrida, tendo em conta os dados teóricos que existiam, não parecia demasiado preocupado, porque ele próprio disse que nós com um carro que tem 5 corridas, que não teve ainda uma atualização profunda, conseguimos estar ao nível da Red Bull. Quando introduzimos então as nossas atualizações, podemos dar um passo em frente. E ele referiu isso mesmo, o limite orçamental, que vai ser, aliás, um fator determinante ao longo desta época, porque a Red Bull já está a gastar as fichas agora, não poderá gastar as fichas no final da época. E a Red Bull, se calhar, a Ferrari está, se calhar, a fazer um jogo mais de paciência e vai, se calhar, guardar alguns trunfos para o fim, para provavelmente garantir que está em boas condições para lutar pelo título. Em relação à luta Leclerc-Verstappen, pode-se dizer que o Verstappen nestas duas corridas deu 2 golpes no ego de Leclerc
e mesmo em situação de desvantagem conseguiu levar a melhor. Sim, o Verstappen teve um início do fim de semana muito mau. Né? Teve um toque, depois teve problemas técnicos no carro, problemas hidráulicos que levaram à substituição da caixa de velocidades. E depois, no segundo treino, voltou a ter problemas hidráulicos devido a montagem de um tubo de uma forma incorreta. E ele conseguiu ultrapassar isso. Mesmo na qualificação, ele cometeu um erro porque faltavam quilómetros ali no circuito. E o Leclerc aproveitou, exatamente, o Leclerc e o Sainz, neste caso. Mas na corrida esteve muito forte. Eu acho que a chave para a vitória do Verstappen foi o arranque. Ele foi muito incisivo, arrancou bem, foi muito incisivo na luta com o Sainz, e isso permitiu-lhe subir a segundo. E penso que essa foi a chave, porque se ele fica atrás do Sainz, provavelmente iria estar. Provavelmente não, iria estar seguramente à mercê da Ferrari, poderia gerir ali um bocadinho a diferença entre os dois pilotos, os seus dois pilotos, e portanto atrasar o Verstappen. E ele rapidamente anulou essa possibilidade. Isso acho que foi determinante. E depois houve uma altura que eu ainda pensei que a Ferrari iria manter o Sainz em pista para, já depois do Leclerc e do Verstappen terem parado nas boxes. Uma altura que eu pensei que a Ferrari iria manter o Sainz em pista para depois, para tentar atrasar o Verstappen. Mas penso que ou terá percebido que não iria ser bem sucedida porque a velocidade de ponta do Red Bull era muito elevada relativamente ao Ferrari e, portanto, rapidamente ultrapassaria o espanhol, ou então não equacionou essa possibilidade, que para algumas pessoas é uma coisa positiva, para outras será algo negativo. Sim. Mas realmente não usou esse tempo. Em relação aos números 2, vimos que o Pérez foi, digamos, igual a si próprio. Ele ficou com o quarto lugar garantido, mais ou menos a partir do primeiro terço da corrida, e depois a partir daí não mais seria, nem subiria, nem seria incomodado por quem vinha atrás. O Sainz tem novamente o início de fim de semana mau, depois consegue uma boa recuperação na qualificação e na corrida em parte. Consideras que este foi o grande prémio que ele dá o passo em frente e que começa a deixar as más exibições, ou ainda há muito trabalho por parte do espanhol? Eu acho que, antes de mais, acho que foi um bom resultado para o Sainz, porque ele voltou a bater na sexta-feira, estava diminuído fisicamente, afirmou que estava com problemas no pescoço, e manter o terceiro lugar foi positivo. Agora, a diferença que ele voltou a evidenciar para o Leclerc, é uma diferença substancial, e ele vai ter que trabalhar bastante para suplantar esse delta que existe entre os dois pilotos. Eu penso que ele foi favorecido, o Sainz foi favorecido pelos problemas do Pérez, porque julgo que em circunstâncias normais o Pérez teria passado o Sainz. O Pérez teve um problema na unidade de potência, estava com cerca de menos 20 cavalos, e isso ajudou o Sainz. Agora, vamos ver. O foco está no Sainz. Ele tem... quer dizer, neste momento eu julgo que já não há... Penso que nem ele acredita que vai lutar pelo campeonato este ano. Porque as diferenças de performance entre ele e o Leclerc são notórias. Neste momento, se há 2 corridas atrás o Leclerc tinha uma vantagem confortável para o Verstappen, hoje já não é bem assim. Portanto, está mais apertado, e portanto a Ferrari daqui a uns tempos, se é que já não decidiu já isso, terá que começar a jogar para o Leclerc, e o Verstappen terá que ajudar. Sim. Deixando um bocado na tabela, vamos passar para a luta do top 5. Essa luta que sorriu à Mercedes, e especialmente a George Russell, que fez mais uma excelente corrida. Aliás, este arranque de George Russell está a ser a todos os níveis fantástico. Apesar de todos os problemas, apesar do déficit de performance que o W13 tem, o Russell tem-se assumido quase como o número 1 da equipa, quando se pensava que seria Hamilton a liderar nesta fase menos positiva, e vemos que Hamilton, com toda a qualidade que ele tem, isso não há qualquer dúvida, tem tido mais dificuldades em encontrar o seu caminho. Se bem que em Miami talvez tenha encontrado um bocadinho mais tenha mostrado um pouco mais daquilo que esperava.
No entanto, nesta equação, não nos podemos esquecer de Alfa Romeo e de Valtteri Bottas, que não fosse o azar do safety car e aquele erro depois, mesmo no final, poderia ter sido ele o dono do quinto lugar. Que tens a dizer em relação a esta luta? Relativamente à Mercedes, assim, eu acho que a maior parte das pessoas está a ser um bocadinho injusta com a Hamilton. Acho que, assim, já é a segunda vez que um safety car o coloca atrás do George Russell. Sim. O primeiro aconteceu na Austrália e agora aqui em Miami. E, portanto, quer dizer, eram duas corridas em que normalmente ele terminaria à frente do Russell e os safety cars vieram a alterar isso. Portanto, quer dizer, é muito fácil bater no Hamilton neste momento e não considero que seja de uma forma justa, sinceramente. Agora, relativamente à luta com Bottas, assim, eu acho que tenho vindo a dizer ao longo destes podcasts que o Alfa Romeo provavelmente fazia pelo menos jogo igual com o Mercedes. E desta vez isso foi notório. Né? Com os pneus médios, o Bottas afastou-se claramente do Hamilton e com os pneus duros ele estava a gerir o andamento do Hamilton. Estava a cerca de 1,5 segundos. O Hamilton nunca conseguiu colocar-se em zona de DRS. E, portanto, em circunstâncias normais, o Bottas ficaria à frente do Hamilton. Depois tivemos a questão do safety car, que ajudou o Russell, que aproveitou para montar pneus médios, os pneus médios que eu tinha que montar, e isso alterou um bocadinho aqui as regras do jogo. E pronto, o Bottas acabou por cometer aquele erro, que atirou para sétimo. O jogo que dificilmente acabaria em quinto, porque o Russell certamente o passaria, mas talvez conseguisse manter o Hamilton atrás de si. Uhum. Em relação à questão que estavas a referir do Hamilton, obviamente que a nível factual é verdade que os safety cars têm atrapalhado o heptacampeão, mas também não podemos deixar de realçar que a nível de performance pura, se calhar só em Miami é que vimos um Hamilton já mais aproximado daquilo que nos habituou. Vimos um Hamilton um bocado perdido nas primeiras corridas do ano, não concordas? Não concordo inteiramente. Assim, em Sakir foi mais rápido que o Russell na qualificação e ficou à frente na corrida. Depois, em Jeddah, aí realmente o Russell esteve melhor, e assim como em Imola, não é? Em Imola. Sim. Mas aqui eu penso que isso já foi comentado também pelo próprio Hamilton. Eu penso que o Hamilton está a tomar mais riscos nas afinações, porque é natural, quando o carro está mal, e o Mercedes está muito mal, é natural que os dois pilotos sigam caminhos diferentes em termos de estratégia, em termos de afinações. E tem sido o Hamilton a assumir as afinações de maior risco. Isso notou-se em Jeddah e notou-se em Imola. E, portanto, quer dizer, não penso que haja ali um confronto justo entre os dois, em termos de qualificação. E isso nota-se, por exemplo, tirando este último caso agora em Miami, normalmente quando as coisas correm mal, correm mesmo muito mal para o Hamilton, porque tem uma afinação maior risco, e não tanto para o Russell. Mas acho que é perfeitamente aceitável, porque, vamos ver, os dois pilotos estão num momento diferente da carreira. O Hamilton ganhou 7 títulos e quer ganhar corridas e ir para o pódio. E o George Russell, que, obviamente, também quer ganhar títulos e ir para o pódio e vencer corridas, mas atendendo à situação em que estava nos últimos anos, isto aqui já é um passo gigantesco em frente para si. E o facto de estar a bater, ou pelo menos fazer jogo igual e a bater, muitas vezes o Hamilton, isso aumenta a sua cotação. Portanto, são momentos diferentes e julgo que estar a dizer que neste momento o Russell é o ponta de lança da Mercedes e o Hamilton está num papel subalterno é muito precoce. E injusto, provavelmente. Sim, extremamente injusto. Na minha opinião, extremamente injusto. Muito bem.
há aqui três pilotos que queres destacar, que também fizeram excelentes corridas. Falamos de Esteban Ocon, Alex Albon e Lance Stroll. Do lado de Stroll, vimos provavelmente o melhor fim de semana do ano, uma performance até muito interessante. O Vettel também andou mais ou menos ao mesmo nível, depois, entretanto, a questão dos peões e do acidente com Schumacher borrou a pintura, mas foi o melhor fim de semana da Aston Martin até agora, e Lance Stroll aproveitou bem, graças à penalização do Fernando Alonso, obviamente. Ocon e Albon voltaram a destacar, mais o Albon voltou a destacar-se, graças a uma boa corrida e mais uma excelente estratégia, tal como o Ocon. Que análise fazes a estes três pilotos? Eu acho que, é assim, eu tenho dado um bocadinho na cabeça do Stroll, e acho que ele este fim de semana fez uma excelente prestação. Ele foi 10º na qualificação, bateu o Vettel, e isso é preciso frisar, muito embora o Vettel não seja o piloto de há 10 anos atrás, mas não deixa de ser um tetracampeão do mundo. Em corrida, teve o azar de ter começado do pit lane, e com uma boa estratégia e com um ritmo consistente, sem erros, conseguiu guindar-se ao 10º lugar, e tem que ser sublinhado. O Albon, mais uma vez, conseguiu fazer uma excelente corrida. Quer dizer, ele desta vez nem sequer fez uma estratégia muito diferente dos demais. Fez uma estratégia mais ou menos parecida com muitos pilotos à sua volta, mas conseguiu manter os pneus duros, porque ele foi dos primeiros a parar. Conseguiu manter os pneus duros vivos durante muito tempo, e os pneus duros eram os pneus certos para esta corrida. E ele conseguiu mantê-los vivos e subir na classificação e chegar a nono, que é um excelente resultado para o Williams, e quer dizer, e contrastar o resultado dele com o do Latifi, que é parecer que o Latifi começa a estar em problemas muito sérios. Antes já até que poderia sair a meio temporada, algo que eu neste momento não acredito. E o Ocon também teve aquele despiste nos treinos vivos de manhã, de sábado de manhã, e não pôde tomar parte na qualificação, mas também com uma corrida de perseverança conseguiu subir, com uma estratégia diferente, semelhante à do Russell. Eu lembro que, em algumas situações, ele esteve a andar ao ritmo do Russell. Depois, para o fim do stint, o Russell conseguiu ter um ritmo mais forte, e isso aí também deverá dever-se ainda aos problemas que o Alpine apresenta na gestão dos pneus. Mas esteve muito forte o Ocon, e depois arriscou com os pneus macios no final, e correu-lhe bem. E é preciso também bater palmas à prestação do Ocon, que depois de uma contrariedade grande conseguiu dar a volta por cima. Sim. Mick Schumacher, também gostava de destacar, porque esteve a 2 dedos de fazer o melhor fim de semana do ano e conseguir conquistar os primeiros pontos na Fórmula 1, e com um erro deitou tudo a perder. Achas que, daquilo que tens visto do Mick Schumacher, que ele está a acusar a pressão de ainda não ter os pontos e de querer mostrar mais, ou achas que é mais uma questão de azar puro e que inevitavelmente ele vai conseguir chegar aos objetivos que pretende? Eu acho que ele vai marcar pontos este ano, penso eu. Acho que teria que acontecer um cataclismo este ano para que ele não marcasse pontos. Mas assim, eu acho que este fim de semana teve muito bem até a bater com o Vettel. Conseguiu bater superiorizar-se ao Magnussen, o que não tinha acontecido até agora. Mas sim, talvez a ansiedade que tem em marcar pontos e mostrar que realmente tem nível para daqui a uns anos dar um salto para uma equipa maior. Talvez estejam ali um bocadinho a mexer com ele. E além disso, carrega um nome, e isso não pode ser. Não se pode esquecer, não se pode esquecer. E isso é natural. Quer dizer, vamos ver.
formos ver aqui um bocadinho, se analisarmos aqui um bocadinho o Schumacher, esta aqui é a verdadeira primeira temporada dele na Fórmula 1, porque o ano passado ele quase estava noutra categoria, não é? Nada era esperado dele, apenas bater o colega de equipa, e não lhe custou muito fazer isso. Este ano tem um colega de equipa forte e ele tem que mostrar, teve que dar um salto em frente em termos de performance. E a pressão que o ano passado não existia, este ano existe. Não é? É preciso marcar pontos, é preciso para ter o colega de equipa, e isso, naturalmente, num piloto jovem e que está ainda há pouco tempo na Fórmula 1, isso acaba por se notar. Faz lembrar um pouco a situação do Russell quando entrou para a Williams. O primeiro ano em terra de ninguém, quase numa categoria à parte. No segundo ano já começar a imiscuir-se em lutas no meio do pelotão, e notou-se que, em comparação, por exemplo, ao Albon e ao Lando Norris, que entraram no mesmo ano, que havia ali um déficit de confiança, um déficit de conhecimento de como lutar no meio do pelotão, por falta de experiência. E acho que ao Schumacher está a acontecer um pouco isso também. Pela primeira vez ele vê-se no meio de alguns tubarões, porque é preciso ver que o Haas anda no meio de carros, anda no meio da tabela e com grandes nomes, e acho que está, como tu dizes muito bem, está a pagar um pouco pelo preço da inexperiência. O ano zero dele foi demasiado brando para aquilo que ele precisa agora. E talvez esteja a sofrer na pele as consequências de um ano em que ele não lutou com ninguém, porque o Mazepin não era nem pouco mais ou menos piloto equivalente ao talento dele. Exatamente, estou de acordo. Muito bem. Vamos então terminar, vamos então à Bolsa de Valores. Peço-te para elegeres os 3 melhores e os 3 piores deste fim de semana. Começa pelos 3 melhores. Verstappen, Bottas e Ocon, os 3 melhores. Uhum. Todos eles destacaram de uma forma positiva. Sim. Eu trocaria o Bottas pelo Albon, porque a questão do Bottas é que ele errou, e há sempre essa questão do erro que não pode ser esquecida, e fazendo apenas essa troca concordo com os 2 primeiros. Em relação aos piores? Piores, Latifi, acho que continua... Já começa a ser hábito. Começa a ser hábito. Começa a ser um hábito já. A McLaren ficou muito aquém, e penso que isso terá sido devido ao calor, e poderá ter os problemas de travões que se fizeram sentir no início da temporada poderão ter surgido novamente. E o Alonso esperava um bocadinho mais do Alonso. Ele teve azar na qualificação, foi prejudicado quando estava a fazer uma volta para passar à Q3, mas depois na corrida e após um excelente arranque, ali 2 erros. Não sei se terá sido um erro, acho que provavelmente foi de propósito para tentar que o Mick Schumacher ficasse sem DRS para que o Ocon pudesse passar. Quando ele passou em frente na chicane. Mas pronto, esperava mais do Alonso realmente. Acho que o ritmo que ele tinha poderia fazer mais. Concordo contigo, e queria realçar o Alonso, que desde o início do ano tem mostrado um ritmo superior, um ritmo para andar até a lutar, se não pelo top 5, perto disso, mas por azar. É preciso ver que ele tem tido a sua cota parte de azar, e neste fim de semana, não só azar, mas também alguns erros, tem impedido. Tem sido uma época é uma época do quase. É uma época em que há carro para mais, mas não tem conseguido. É uma temporada daquilo que poderia ser. Realmente, é assim, eu acho que neste fim de semana ele cometeu ali um ou 2 erros, que, como disse, não sei se a segunda penalização terá sido motivada por uma estratégia e não por um erro. Mas a forma como abordou a ultrapassagem ao Gasly, não foi a melhor. E isso aí acabou por ser o determinante para a corrida dele. Sim, concordo. Muito bem, temos então o fim desta análise ao Grande Prémio de Miami. A próxima vai ser em Barcelona.
Toda a gente já está a pensar em Barcelona, toda a gente já está a pensar nos updates, naquilo que vai acontecer. Obviamente que não se pode esperar uma mudança de panorama muito radical, porque já há tendências claramente vincadas, mas obviamente que podem surgir aqui algumas variações que se tornem interessantes para as próximas corridas. Tu olhas para alguma equipa com alguma expectativa em relação ao que pode acontecer em Barcelona? Há duas equipas sobre as quais tenho grandes expectativas. Uma delas é a Ferrari, que vai apresentar o seu primeiro pacote aerodinâmico e vamos ver se aquilo que funciona ou a Ferrari acha que funciona nas ferramentas de simulação funciona verdadeiramente em pista. E isso será determinante para o resto da temporada, porque se funcionar, então a Ferrari terá um programa de desenvolvimento forte. Caso não funcione, a Ferrari estará em grandes problemas. E outra é a Mercedes, porque a Mercedes vai também ter coisas novas e vai ter pela primeira vez a possibilidade de comparar diretamente o conceito do carro que tinha antes deste W13 com os sidepods muito estreitos. E isso poderá ser determinante para o futuro do projeto W13. Se vão continuar com estes sidepods muito estreitos ou se pensam em fazer uma coisa completamente diferente. Toto Wolff já admitiu que o descartar desta filosofia não está nada fora de hipótese e realmente o Barcelona vai ser muito importante para entender o que é que vai acontecer daqui para a frente. Que o carro que foi mostrado em Barcelona, que é mais lento em teoria do que o W13 atual, mas que é preciso entender as grandes diferenças, e ele fala até que por ter um fundo com as bordas muito expostas, dá mais aso à instabilidade. Há muita coisa que se vai jogar aqui na Mercedes que pode ser até a jornada que vai decidir o resto da época para a Mercedes. Em relação à McLaren, achas que podemos esperar alguma coisa de novo? Sim, acho que a McLaren vai estar melhor em Barcelona, seguramente. Poderá ter também alguns componentes novos e poderá dar um passo em frente também. Nós vamos ver, é assim, eles estiveram muito fortes em Imola, mas lá está, é temperaturas baixas, não é? E aí está melhor. Na Austrália também esteve bem, portanto, aqui acho que é um problema ali no que diz respeito ao aquecimento dos travões, que depois tem implicações na aerodinâmica do carro. Porque tirando isso, o E carro isso é parece ser algo bastante que tem que ser competitivo. resolvido. Claro. Exato. Muito bem. Muito bem, Jorge. Muito obrigado a ti, muito obrigado a quem nos viu. Regressamos então depois do Grande Prémio de Barcelona para fazer a análise ao que aconteceu e às atualizações. Até lá, fiquem connosco no autosport.pt e obrigado pela vossa companhia. Jorge, muito obrigado e até à próxima. Abraço. Obrigado a todos.